Boa tarde. A gente está aqui na degradação das 10 tribos e hoje a gente vai contar o começo do Galut, chamado Galut da Síria. Havia um rei chamado Sanherib, que ele tem outros nomes, e ele veio e ele acabou fazendo o primeiro exílio do nosso povo, antes ainda da destruição do templo, etc. E de lá veio o desaparecimento das 10 tribos. Ele aconteceu em 3 fases. Hoje a gente vai ver a primeira dessa fase, de como ele acabou acontecendo. Então a gente contou que havia um rei em Israel, no reinado de Israel chamado Yehu, e Hashem garantiu que por 4 gerações eles ainda iam reinar. E essas 4 gerações ainda foram reis mais ou menos. A partir de lá a coisa ficou de mal a pior. Então a gente começou a contar desses reis, desses novos reis. A gente falou, vou aqui olhar, nem lembro direito os nomes. A gente falou de Zecharia, filho de Iravam II, Shalum, filho de Avesh, e hoje vamos para terminar essa lista, vamos chegar até um rei chamado Oshaya ben Ela. Vamos falar deles. Hã? Não estou falando de Yeshayahu. Esse profeta Yeshayahu vai... Vamos falar dele daqui a pouco. Israel foi para a tribo, para o reino de Eudá. Sim, vamos lá. A gente está falando, o último tema que a gente falou ainda era antes de Purim, e eu elaborei no tema de que Hashem ele usou o agente chamado Ashur, que era a Síria, para provocar o povo, quem sabe eles fizessem chuvá. E aí eu trouxe aquela passagem da Gemara que o Ahasverosh ter tirado o anel dele e dado para o Haman, isso causou mais impacto no povo que todos os profetas juntos. Infelizmente, pela dor, às vezes, é mais impactante do que pelo amor. Então, a gente terminou nesse tema. E aí, quando esse rei, Sanherib, que aqui ele chama de Pul, ele tem vários nomes, ele se aproxima, então, de Israel, ele faz uma tática que já foi usada anteriormente, que não foi bem sucedida, ou foi bem sucedida temporariamente, que é tentar subornar o inimigo. Que é você alimentar o crocodilo, tentando evitar de ser engolido, mas você vai ser engolido talvez um pouco mais tarde. Então ele gosta, ele retarda um pouquinho e ele te come por último. E aí, então ele suborna esse rei Pul, da onde ele tira o dinheiro, já sabemos, não é do bolso dele, é do povo. Então ele dá o valor, uma fortuna, que era equivalente a 1000 kikar, quantia, um peso, de prata, e ele tira isso dos generais dele, 50 shekels de prata de cada um deles. E ele fala para os generais, não se preocupa, você desconta dos soldados. Conhece o sistema, a gente conhece muito bem. Sai do meu, que sai do teu, que sai do... A gente consegue resolver, e o buraco vai só indo lá para frente. Então ele passa o problema. E aí ele fala, eu autorizo você recuperar esse dinheiro, vocês recuperarem esse dinheiro das tropas. E assim, Hashem ele deu sucesso temporariamente, apesar que a gente falou que isso nunca foi uma boa tática, mas conseguiu postergar um pouquinho. Então, para ele, durante a vida dele, isso resolveu. O problema seria resolvido se ele fizesse chuvá, se ele despertasse o povo a fazer chuvá, mas isso não aconteceu. O nome desse rei que a gente está falando agora, acho que eu não tinha nem falado, o nome dele era Menachem, e ele acabou morrendo. Quando ele morreu, ele foi sucedido pelo filho dele, Pekahiah. Tem muito pouco relatado, se fui lá no Passuco original, é 1 versículo, 2 versículos de cada um desses reis, não conta as histórias. Então, a gente vai passar rapidamente, a gente não sabe exatamente. A única coisa que a gente sabe é que eles foram perversos, e aí vem esse próximo chamado Pekahiah, também foi perverso aos olhos de Hashem, reinou por 2 anos, e ele acabou sendo morto por assassinado, como a gente falou, estava na moda isso, e aí ele acabou sendo assassinado por um cara que tinha um nome parecido com o próprio nome do rei. Esse chama Pekahiah, o assassino chamava Pekah, filho de Remaliel. No final, fazer uma prova, um ridon, quem ganhar, ganha uma passagem para... Pekah, não sei, é o nome dele.
Pecariar é uma coisa de Deus, né? Pecariar. Remalial, Pekachia, assim seria o nome, o finalzinho é o nome de Hashem. Bom, e aí, o pai dele, o Menachem, tinha assassinado o rei anterior, então agora o filho dele pagou, ele foi assassinado também. Bom, vamos agora passar para os próximos capítulos da história. Esse assassino, chamado Pekach, curiosamente, Hashem deixou para ele... É o nome dele. Pekach é o nome dele. Hashem deu para ele 20 anos para ele reinar. E volta aquilo que a gente nunca entende, qual é o cálculo que Hashem usa. Um é malvado, morre imediato. Outro é malvado, dura 20 anos. Vai saber. Não temos a mínima ideia. Hashem tem seus planos. E aí, mas, com certeza Hashem ele tem, cada um tem o seu momento e cada um tem as suas contas a prestar. Então depois de alguns anos, o rei de Ashur, ele se aproxima então de Eretz Israel. Esse rei de Ashur, aqui ele chama de Tiglat-Pileser, tem vários nomes. Pul, Tiglat-Pileser, Shalmaneser e Sanherib. O nome mais conhecido dele é Sanherib. E ele então ataca o lado leste do Jordão, onde 2,5 tribos do povo de Israel estavam assentadas. Nos comentaristas tem discussão de como realmente interpretar, de saber quais das tribos exatamente foram afetadas primeiro. O mais conhecido, que a gente já mencionou isso anteriormente, lá atrás, é que essas 2,5 tribos são aquelas 2,5 tribos que ficaram daquele lado do Jordão. Quem eram elas? Reuven, Gad e metade de Menashe. Por que elas foram exiladas primeiro? Então, apesar delas terem pedido para Moshe, nós queremos ficar desse lado porque a gente tem muito rebanho. O fato foi que eles de alguma maneira, não apreciaram tanto a terra de Israel e procuraram comodidade. Estamos falando de tzadikim. Mas quiseram se assentar, se precipitar. Então, lá na frente, muitos anos depois, Hashem descontou deles, e entre as tribos que foram exiladas, elas foram as primeiras. Vocês quiseram ficar fora de Israel? Então, vocês vão ser os primeiros a serem exilados. Bastante rigoroso esse julgamento de Hashem. De novo, a gente não entende. Tem outras opiniões que falam que foram outras 2 tribos. E tem outras opiniões que conciliam, uma parte dessa, uma parte da outra. Mas o ponto foi que aqui foi a primeira fase desse galut de Ashur. O galut da Síria, que o povo foi exilado. E logo depois desse ataque, então esse rei, que ao total durou 20 anos no seu reinado, ele então, o pessoal fala, bem, é culpa tua, se está dando errado, é culpa tua. Então, quem mandou você fazer isso, fazer aquilo, e aí ele acaba sendo culpado, então ele acaba sendo assassinado. E o ciclo continua. O homem que matou ele se chamava Oshaya ben Ela. Oshaya ben Ela, a gente vai ver dele depois, tem uns detalhes interessantes da vida dele, mas esse Pekach, ele acabou sendo morto, igual que ele tinha assassinado o rei anterior. Eu fico pensando, essa parte está ficando meio enjoativa. Tá tudo a mesma coisa. Concordam? Mas é Torá, é Tanar, e tem algum detalhe aqui que a gente precisa ouvir, precisa escutar. Eu não posso pular. Estamos aqui tentando entender e quebrar nossa cabeça. Primeiro a história se repete, enquanto você não aprender, vamos continuar repetindo. E assim por diante. E assim por diante, etc. Mas aqui estamos falando de vidas e falando detalhes que vão iluminar a nossa vida. Então, honestamente, eu não consegui quebrar minha cabeça o suficiente e poder entender o que tem nesse detalhe, nessa história, que na outra anterior não tinha. Fica de lição de casa, mas eu não vou pular e estamos aqui para estudar a Torá como ela foi dita pra gente. Ninguém pediu pra pular. Ninguém pediu pra pular. Só fechou o olho, deu uma piscada e... Mas aí voltando uma pergunta. Sim, ótimo. Eu vou ter uma pergunta, provoca um pouco pra gente pensar. Fala. Me veio essa ideia aí sobre as 2,5 tribos. Quando eles se assentaram lá, e o Davi, ele levou aquele do chá da terra de Israel lá para até Damasco, não foi? Sim. Ele não podia expandiu. levar...
Como é que fica isso aqui do chá? Boa pergunta. Se lá contava com a parte de Eretz Israel, uma boa pergunta. Não sei te dizer. Tem alguma coisa que dizem Sim. que até ali... Mas mesmo que, vamos até supor, não sei, supor que lá acabou adquirindo as leis da terra de Israel, mais do que aqui do chá, de você precisar dar trumá, macer, etc. Exatamente. Mas o ponto foi, sendo que eles decidiram se assentar no lugar onde inicialmente não era Eretz Israel, depois, vamos supor, deu-se um jeito, se acomodou, mas eles se precipitaram, então Hashem guardou isso para anos depois eles serem exilados primeiro. Bom, agora vamos poder respirar. Meir, eu sei que você gosta, agora vai aparecer um rei melhor. Respira fundo. Tem um rei um pouco melhor. Voltando para o reinado de Yehudá, e assim a gente está o tempo todo alternando. Tinha o rei Uzial, que esse rei Uzial foi aquele último que a gente falou, que ele queria ser Cohen Gadol, trabalhar lá no templo, sem sequer ser Cohen, e aí Hashem, os Kohanim sobem, montam em cima dele, tentam acabar com ele, Hashem protege ele, mas ele fica com uma lepra na testa, e aí ele foi afastado, quem fica com lepra fica afastado. Então, o filho dele, chamado Yotam, esse Yotam assume a posição do pai, só que aqui tem um detalhe muito bonito, que o tempo todo ele ainda manteve o lugar de respeito do pai dele. Então ele agia como rei, mas o tempo todo ele falava o meu pai, e não sentava no trono do pai dele e assumia ele. Então, assumisse o trono. Então isso já é um respeito muito grande. A gente sabe a Alahá que fala, você não chama teu pai pelo nome, você não senta no lugar dele. E mais ainda, pelo jeito que as coisas iam naquela época, esse negócio de um tomar do outro, a gente viu que naquela mulher, esqueci o nome dela, que ela matou todos os parentes dela, inclusive, para garantir que ela atalhar, que ela ficasse com o reinado. Então não tinha muita... Então se o pai dele estava já lá no hospital, lá nas últimas, estava lá com Metzorah fora da Mahané, bom, agora chegou a minha vez. Chegou o filho Avshalom, filho de Davi, queria tomar em vida. Chegou Adoniel, queria tomar o reinado em vida do próprio pai. Então, só para a gente apreciar, ele não ter tomado o que para a gente parece claro, óbvio, é respeito ao pai. Não era uma coisa tão óbvia, isso merece mais do que qualquer outra pessoa, mas uma pessoa na posição dessa como rei, onde a vontade dele eventualmente poderia ter sido dominar, etc., ele o tempo todo manteve esse posicionamento humilde em relação ao pai dele. Então ele agia, fazia o que precisava, mas sempre mantinha o lugar do pai dele. Isso, aliás, está trazido, por exemplo, na Alahá, que quando a pessoa vai falar uma coisa em nome do pai dela, já falecido, você tem que falar Avi, Mori, de abençoada memória, você tem que estar sempre dando elogio, e você se coloca como secundário, não como primário. Então você vai falar alguma coisa em nome do seu pai, você tem que dar todo o kavod. E o nome dele, Yotam, Tam, significa íntegro. Então isso, como a gente falou, todo nome pode ser interpretado para os dois lados. Se ele não agisse de maneira correta, o nome também poderia ter sido mais. Ele fez jus do nome dele, que significa que ele era Tam. Quando o pai dele faleceu, então ele realmente aí assumiu o trono de maneira total. E aí, o que ele fez? Ele decidiu fortificar o reinado, assim como o pai dele tinha feito. Mas lembra que naquele Utsur a gente falou que o foco principal dele foi fortificar o reinado, conseguir conquistar, e ele esqueceu do principal, não focou no principal, que era elevar o nível de moral espiritual do povo. Esse Yotam já foi diferente. Apesar dele fortificar, ele nunca perdeu o foco dele, que era conseguir para que o povo ele elevasse o seu nível espiritual. Infelizmente, com tudo que ele tentou, ele não conseguiu fazer com que o povo parasse de fazer aquelas Bamot Yahid, que é fazer um sacrifício caseiro, que a gente já explicou várias vezes. Nem ele, nem os profetas que Hashem mandou na sua época, que eu falei que eu ia mencionar, que era Yeshayahu, Amós e Michá, 3 grandes, famosos profetas, também não conseguiram convencer o povo. Então não necessariamente era uma falha desse Yotam, simplesmente a situação estava complicada. Eles acabaram indo para o galuto por causa disso. Mas ele, pelo menos da parte dele, tentou em tudo que ele conseguia elevar o nível espiritual do povo. Mais uma coisa curiosa, de que Hashem teria, nessas circunstâncias, mandado um inimigo para o povo judeu, do além.
Por quê? Porque eles não estavam se conduzindo conforme as leis da Torá. Mas pelo mérito do rei, só pelo mérito dele, Hashem segurou. Então aqui a gente vê como às vezes o mérito de uma única pessoa, especialmente o rei nesse caso, ele consegue trazer mérito para todos os outros e Hashem, ele segura. Aquilo que o Rambam ele escreve para a gente, com isso a gente vai concluir, se preparar para o Teilim, mas de que um único ato, um único às vezes até pensamento, ele faz com que a balança do mundo, você tem que imaginar que tem uma balança igual entre o bem e o contrário, e a tua pena que você vai colocar naquele lado da balança vai fazer com que ela vai pender para o outro lado. Essa é a força das nossas ações. Então esse Yotam, ele com a sua tzidkut, com a sua justiça, ele conseguiu segurar o galuto todo, mesmo que ele não conseguiu influenciar do jeito que ele precisava, ter influenciado todo o resto, mas Hashem ele poupou. Por outro lado, acontece com ele aquilo que acontece na Torá com Hanor, ele acaba falecendo com 40 anos. Ele governou por 16 anos, começava a carreira cedo naquela época, com 40 ele faleceu. Não sabemos os caminhos de Hashem, mas possivelmente, como está escrito com Hanor, que Hashem tirou ele, poupou ele para que não ficasse perverso, aqui nesse caso, Hashem poupou ele de ver, aliás, o melhor exemplo não é Hanor, o melhor exemplo é que Hashem tirou 5 anos da vida de quem? Quem lembra? Da vida de... Não. De Avraham Avinu, 5 anos, para que ele não veja o neto dele saindo do caminho que era Esav. Ele falece 5 anos antes da época, porque Hashem fala, Tikaver besevatová, ele vai falecer com uma velhice agradável, boa. Então, para que ele não visse a degradação da geração do neto dele, de Esav, então Ishmael acabou fazendo chuva no final da... Então, tudo bem. Esav, ele saiu do caminho, ficou Esav, estamos esperando ainda ele voltar. Então, Hashem, ele tirou 5 anos da vida dele. Então, essa é uma possível explicação, que ele faleceu jovem, para não ver a degradação do povo, onde eles iam acabar entrando no galuto. Sim, então, quando Abraão faleceu, ele foi para o Olam Abá, né? E de lá ele vê? É. Boa pergunta. Ele deve ter visto. Não sei te dizer. Não sei te dizer. É uma pergunta muito boa. Mas acho que quando está no Olam Abá, você tem um outro entendimento. Isso. Isso. Então, eu acho que essa é a explicação. Não entendo nada. Mas eu acredito, o fato de ele ter completado a vida terrestre dele aqui sem ter visto a degradação, quando ele vê do outro andar, ele já vê com uma outra visão. E ele entende o porquê e como e etc. Qualquer coisa ele bate lá na porta, Hashem, explica esse negócio aí, o que está acontecendo? Não, espera que isso ainda vai ter um desenrolar, e aí ele consegue... Acho que quando Hashem dá o shiurim para eles, ele deve explicar. Explica um pouco melhor, explica um pouco melhor. É aquilo que aqui na vida a gente não pergunta muito, você pergunta muito, Hashem fala, você quer entender? Eu vou precisar te chamar aqui para você vir aqui, eu te explico. Não, fica aí, me deixa aqui que está melhor. Vamos lá, fazer Teilim.